quarto ano, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Nos vimos ontem, né, gente? Videoaula, história, tá ok? Peguem um livro, estojo, lápis, tudo que tem direito. Vamos entender um pouquinho hoje sobre essa questão do comércio, tá? Como é que ele surgiu, compra, venda. Será que sempre foi desse jeito? Vamos entender melhor isso tudo? Logo na página 252, né, no início do capítulo, vocês observam um tipo de comércio, que na verdade foi um dos primeiros, é o mais antigo que existe. Olha, esse aqui, ó, que são o quê? As feiras livres, tá vendo? Feira livre é um comércio bem antigo, gente. Logo depois, na página seguinte, a gente verifica o supermercado e as compras online. Olha, vendo aqui, ó, uma gôndola de mercado com vários produtos, valores, e logo abaixo as compras online, talvez muito utilizada, né, nesses tempos de pandemia. Vocês acham que esses três tipos de comércio surgiram ao mesmo tempo? Não, né? Como eu disse, primeiro foram as feiras, logo em seguida o supermercado e, por último, as compras online. Depois vocês podem conversar aí em família e perguntar, fazer uma pesquisazinha. Qual o tipo de comércio que a família de vocês mais utilizam? Vocês vão muito à feira livre, vão muito ao mercado, fazem compras online, tá bom? Pode fazer essa pesquisazinha. E aí, mudando de página, indo logo para a página depois, que é a 254, vem aqui, ó, logo de título, Origem do Comércio. Vamos ler esse pequeno texto aqui junto com a tia Tati. Comecinho lá, tá? Já estudamos que durante a Idade dos Metais ocorreu também a Revolução Urbana. Lembram disso? Quando as cidades teve aquele boom, começou a crescer, lembram? Porque já não havia tanta necessidade de pessoas lá no campo. E essas pessoas começaram a desenvolver outros tipos de profissões, outros tipos de atividade na cidade, ok? A aquisição da metalurgia e obras hidráulicas levaram à melhoria da produtividade da terra. Obras hidráulicas, lembram? Aquela que melhorou a questão do solo, fez com que a agricultura, tudo ficasse um pouco melhor. Isso, ao invés de fazer irrigação manual, eles começaram a ter mais equipamentos que ajudaram nesse processo. E aí, gente, o que aconteceu? Aumentou a produção de alimentos. Com maior disponibilidade de alimentos, os seres humanos viveram por mais tempo. Então, gente, com essa maior disponibilidade de alimentos, os seres humanos viveram por muito mais tempo. E isso ocasionou o quê? Um aumento, qual é a palavrinha? Aumento aumento demográfico, isso aí mesmo. Contudo, tal fato exigia um contínuo aumento de acesso a mais alimentos. Bem, se aumentou a população, ela também teve a necessidade de se alimentar mais, concordam com isso? Munidos de armas metálicas, alguns grupos humanos tomaram as melhores terras para si e começaram até mesmo a produzir excedentes, ou seja, eles conseguiram se alimentar e gerar sobras. Então, se eles tinham melhores terras e melhores condições de vida, eles começaram a produzir mais e começou a sobrar mais. E aí? O que fazer com essa sobra? Será que eles deviam fazer, hein, gente? E você? O que vocês acham que eles deveriam fazer com tudo que sobrava? E você, nessa situação? Você tem coisas que sobram para você, que já não são mais úteis para você, que excederam, né, tudo que você precisava. O que você faria com essas sobras? Pensa e responde aí, tá bom? Bem, eu não sei o que vocês responderam, mas lá nessa época, nesse período, sabe o que eles fizeram? Trocaram, fizeram troca. Imagina, você tem 3 bonecas iguaizinhas e sua amiga
tem 3 bolas coloridas, vamos dizer assim. Você não precisa das suas 3 bonecas, você só quer uma. E a sua amiga não precisa de 3 bolas, ela também só quer uma. Aí você vai chegar para ela e vai falar assim: olha, amiga, eu te dou uma boneca que eu tenho sobrando e você me dá uma bola. A sua bola que está sobrando você me dá. E aí o que elas fizeram? Elas fizeram uma troca. E era justamente isso que aconteceu naquele período do surgimento do comércio. Olha, o excedente produzido pelas comunidades começou a ser trocado entre grupos. Por exemplo, o sapateiro que passava o dia dedicando seu ofício, ele tinha que trocar os sapatos que produzia pelos alimentos que a sua família precisava. Turminha, é importante ressaltar para vocês que eles trocavam aquilo que eles tinham em excesso, aquilo que sobrava para eles. Por exemplo, ó, uma pessoa tinha muito trigo sobrando, ele trocava com o pescador, que tinha também muito peixe sobrando, tá? Então era sempre o que tinha em excesso. Gente, as primeiras trocas, elas ocorreram de uma maneira muito simples e muito direta, tá? Toma o meu, me dá o seu. Simples, bem prático. Mas, ó, aqui no último parágrafo, não podemos esquecer das relações de poder. Afinal, quem possuía um produto mais valioso não ia trocar por um produto que para ele fosse de menor valor. Então, a gente pode chamar esse tipo de comércio, esse que tem um maior poder, de troca natural ou escambo, ok? Depois a tia vai deixar um vídeo de apoio explicando melhor o que é o escambo para vocês, tá bom? 4º ano, baseado nessa explicação que a tia Tati deu dessas trocas, eu gostaria que vocês fizessem a questão da página 255. Tá? Logo na número 3, pergunta assim para vocês: qual é a diferença entre agricultura para subsistência das comunidades neolíticas e essa agricultura que, além de produzir para o consumo próprio, também produz excedentes? A pergunta é longa, né? Aí vocês lêem assim: não vou conseguir. Não, vamos entender. O legal é entender a pergunta para depois responder. Olha aqui. Qual a diferença entre agricultura para subsistência? Em primeiro lugar, vocês têm que entender o que é agricultura de subsistência. A agricultura para subsistência é aquela onde a pessoa plantava e colhia apenas para o seu sustento e da sua família, somente para isso. Eu vou plantar e vou colher batatas somente para o meu consumo e da minha família. Eu vou plantar e colher tomates somente para o meu consumo e da minha família, só. Essa é a agricultura de subsistência que ocorreu na comunidade neolítica, tá? E aí tem essa agricultura agora, a agricultura que além de produzir para o seu próprio consumo, ela também produz para sobrar. Qual é a diferença de uma para a outra? O que a outra quer com isso? Por que a outra agricultura quer que sobre produtos? Por quê? Tá? Pensar e escrever. Número 4, na sua opinião, ter acesso a variadas mercadorias tornou a vida deles melhor? Sim ou não? Dê sua opinião sobre isso, tá? Gostaria que vocês fossem agora para a página 256, onde a gente lê aqui o título Expansão do Comércio. Expansão, expandir, crescer, aumentar. E aí o comércio começou a crescer. Ok? Tem um diálogozinho aqui, ó, da turma da Eleva. Vamos ler junto? Vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês. A turma da Eleva, ela tinha uma curiosidade. Olha só. Quando será que deixamos de trocar as coisas e começamos a usar dinheiro? É verdade. O dinheiro facilita as coisas, né?
Já pensou a gente ter que trazer sempre alguma coisa para trocar por comida na lanchonete? Olha, gente, já imaginou se nos dias de hoje ainda funcionasse assim, com sistema de troca? O que vocês acham? Vocês concordam que o dinheiro facilita o comércio? O que vocês acham disso? Vocês preferiam que ainda continuasse sendo troca? Quarto ano, eu preciso que vocês agora dê pause no que eu vou falar, tá? Vamos lá, todo mundo, ó. Pause. Depois que vocês derem pause, vocês vão ler a página 257. Vamos fazer uma leitura, prestando bastante atenção em tudo que está escrito, ok? Depois que vocês lerem, aí vocês vão voltar aqui pro vídeo e dar play para continuar a explicação. Combinado? Então, pause, faz a leitura e volta para cá de novo. Leitura da página 257, ok? Então tá. Já deram pause? Ah, voltaram, beleza. Então vamos lá, vamos continuar, gente. Olha só, nessa página a gente vai ver o quê? Nós aprendemos, né, que o comércio, ele nasceu com as trocas de produtos. Um produtor ia lá e trocava pelo produto que interessava para ele. Aquilo que sobrava para ele servia para um outro, não foi isso? Só que com o tempo começou a existir trocas em diferentes comunidades. Por exemplo, eu moro aqui em Nilópolis. A pessoa que eu quero fazer a troca também mora aqui perto de mim. Então eu vou até ela e troco o produto que me interessa. Só que com o tempo, essas necessidades começaram a atingir lugares diferentes, distantes. Então não foi tão fácil assim da pessoa ir de um lugar para o outro para fazer essa troca. Ficou mais complicado, né? Foi aí que surgiu, sabe quem? Os comerciantes. Os comerciantes, que foi mais uma ocupação. Lembram? Tinha os camponeses, os artesãos e agora tem os comerciantes. Os comerciantes, eles ajudavam nesse processo de trocas. Eles faziam longas viagens para trazer produtos que interessavam a população daquele lugar. Esses produtos, algumas vezes, eram bem exóticos. O que é exóticos? Exóticos são coisas diferentes, que não é muito comum. Ah, eu queria ter uma blusa... Exemplo, tá, gente? Para os dias de hoje. Eu queria ter uma blusa que tocasse campainhas, luzinhas e saísse estrelinhas. Nossa, é muito exótico. Aqui onde eu moro eu não vou encontrar ninguém que tenha essa blusa para fazer essa troca comigo. Então eu chamava um comerciante para que ele fosse para um lugar bem longe, onde existisse esse tipo de blusa, trouxesse ela para mim e assim eu pudesse fazer a troca com ele. Entenderam? Os comerciantes facilitavam esse processo de troca. E os lugares começaram a ser conhecidos pelo que eles tinham, pelo que eles forneciam para as pessoas. Olha aqui, ó, nessa página que vocês leram, diz assim, quer ver? Por exemplo, os chineses, eles eram famosos pela qualidade do tecido. Então, se aquela pessoa se interessava em ter o tecido, o comerciante já sabia onde ele ia encontrar. Então, ele ia até a China para trazer o tecido que aquela pessoa procurava. Os indianos vendiam especiarias. Especiarias, gente, são vários temperos, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre eles. E aí, ó, e por aí vai. Os gregos faziam lindas ânforas. Ânforas é o quê? É um tipo de vaso antigo. Tá bom, gente? Então, os lugares ficaram conhecidos por aquilo que eles tinham a oferecer. E os comerciantes já sabiam exatamente aonde eles iriam para trazer esses produtos. Desses produtos, né, que ficou mais famoso, mais conhecido, com maior poder de valor, foi justamente as especiarias. Turminha, nessa página vocês podem ver alguma dessas especiarias, tá vendo? Pimenta do reino, noz moscada, cominho. Se nós estivéssemos na sala de aula, a tia até estaria levando para vocês verem, sentir o cheiro.
Então, quem tiver a oportunidade, pede para o responsável mostrar para vocês alguma dessas especiarias, algum desses temperos, tá? Para que vocês possam manusear, sentir o cheiro, tocar. Orégano que a gente põe na pizza, é uma dessas especiarias, tá bom? O hortelã, a canela em pó, tudo isso, tá bom? Então, quem tiver a chance de ver, de mexer, sentir o cheiro, vai ser bem bacana. Quarto ano, na página 258, vocês vão encontrar um super desafio. Tem um mapa. Esse mapa é o mapa do Oriente Médio, tá? Não é muito comum pra gente, claro, né? Poucas pessoas vão ter habilidades para conhecer esse tipo de mapa. Tem aqui algumas regiões que talvez você já tenha ouvido falar. Como, por exemplo, a China, a Índia, Egito. Tenho certeza que vocês já ouviram falar. E outras que talvez não sejam muito comum para vocês. Bem, vamos lá. O super desafio, ele pergunta o seguinte, logo na número 1. Indique o nome do porto chinês de onde partia a seda para ser vendida em outras partes do mundo. Lembra que eu falei que a China era conhecida por possuir sedas de qualidade? Então, qual era o nome do porto? Qual era o nome do local de onde partia essa seda? Lá na China. Só olhar o mapa. Tá bom, gente? Aqui, ó. Olhem bem o mapa, localizem a China e qual o nome do porto de onde essa seda partia. Na número 2, fala o seguinte, a China está localizada na Ásia, ok? Indique outros continentes em que a seda chinesa chegava, qual o caminho que ela passava. Sabe onde vocês podem ver isso? Na página, lá em Geografia, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quarto ano, aqui em Geografia, nós já estudamos essa atividade, página 283. Vocês vão observar aqui, ó, lembra do mapa do planisfério, onde tem todos os continentes? Aquele lá onde nós estamos falando sobre a Ásia, sobre o caminho que a seda faz, é justamente esse aqui, ó. O amarelo, o roxinho e o verde, que é a Ásia, a África e a Europa. São esses continentes aqui. Então, aqui era o local por onde a seda passava, tá bom? Que é justamente a pergunta que a gente vai encontrar no desafio. Quando ele pergunta, a China está localizada na Ásia, né? Indique outros continentes que essa seda chinesa chegava. Quais são os outros continentes? Foram aqueles que eu mostrei para vocês. A rota da seda era apenas terrestre? Quando aquele comerciante lá que eu falei precisava ir até lá para buscar, era só por terra que ele ia? Se vocês olharem aí, ó, o caminho não é só por terra, né, gente? Passava pelo mar também. No caso aqui, ó, pelo Oceano Índico. Tá vendo? O Oceano Índico, onde está escrito? Essa linha sem ser apontilhada era o caminho que ele fazia, tá bom? E aí, ó, na sua opinião, na número 4, apenas um comerciante seria capaz de fazer essa rota inteira, gente? Por exemplo, sair lá do porto da China, Cantão, e ir até Roma. Vocês acham que somente um comerciante conseguia fazer todo esse percurso? E aí? Quarto ano, na 259, a gente observa aquilo que eu falei lá atrás, que as trocas começaram a ser mais complexas, né? Não foi o simples trocar de uma mercadoria para outra. Começou a ter a necessidade do comerciante, né? Em outros lugares. E aí, essas trocas foram se tornando o quê? Um alto valor. E aí eles sentiram a necessidade de pôr valores nos produtos. Já não dava mais para comparar um produto pelo outro. O produto passou a ter a necessidade de ter valor comercial. Foi aí que começa a surgir o quê? A ideia de ter uma moeda, tá?
Então, vocês vão ler com bastante atenção essa página 259, que vai falar um pouco sobre isso. Inclusive, também fala aqui pra gente que mesmo tendo a ideia da moeda, o sal, ele foi utilizado como forma de pagamento pelo trabalho entre os romanos. Sabia disso? Por isso que surgiu a palavra salário. Vocês sabiam? Olha que curioso. Então, a palavra salário vem da palavra sal, que lá entre os romanos era utilizada como forma de pagamento, como forma de moeda para eles. Interessante, né? E aí, gente, fala também como essas moedas funcionavam. Por exemplo, eu tenho batatas para vender e quero comprar milho. Se concordarmos que tudo pode ser trocado por conchas do mar, vai ficar mais fácil. Eu vendo as minhas batatas e recebo conchas do mar, com as quais eu vou poder comprar o milho. Entendeu? Eu não mais dava as batatas e recebia o milho. Não. Eles iam avaliar quantas conchas do mar valia as minhas batatas. Eu vendia e recebia aquelas conchas. Daquelas conchas que eu recebi, eu ia lá e via o que eu poderia comprar ou trocar pelo milho. Exatamente o que nós fazemos hoje, né? Vamos supor, eu vou vender a minha faixinha do meu cabelo. Vai valer R$2. Eu vou ganhar R$2. Depois eu vou lá e quero comprar um brinco que custa R$1. Eu vou pegar os meus R$2, vou tirar R$1 e vou comprar o meu brinco. Mais ou menos isso, tá? O que a gente faz nos dias de hoje. Na número 2, quarto ano dessa mesma página, tem uma moeda antiga. Olha que interessante. Essa moeda é chamada de denário, que era o nome da moeda de prata utilizada pelos romanos lá no século II a.C. Aí o dever pede para você dar uma olhadinha nessa moeda e ver se você identifica alguma semelhança entre o nome e a aparência dela para as nossas moedas que a gente usa hoje em dia. Bem, denário lembra dinheiro, sabia? Tem origem. E aí? Tem uma face, tem imagem, o formato dela, o material que ela usa. Vamos analisar um pouquinho isso daí, tá? E escrevam para mim se vocês acham quais são as semelhanças que vocês encontram, ok? Página 260 fala sobre os outros moradores da cidade. Olha, vamos ler aqui os personagens. Página 260, Lucas, Theo e Torugo resolveram relaxar depois da aula, jogando um pouco de videogame. Eles estão tentando fazer seus guerreiros invadirem uma cidade que tem uma muralha enorme. Vamos ver o diálogo deles, Tá difícil. Essa muralha é fogo. Mas as cidades que estamos estudando não havia guerreiros, não? E os guerreiros deles são muito mais fortes. E aí? Você tem a mesma dúvida que o Torugo, gente? Vocês acham que não havia guerreiros nessa cidade que a gente está estudando agora? Você acha que também é possível aprender com os jogos? Vocês que jogam bastante, vocês acham que é possível tirar alguma vantagem, tirar algum aprendizado desses jogos? Turminha, essa página 260, ela vai servir de base pra gente para 261, tá? Por exemplo, aqui, diz assim, que com as obras hidráulicas, que vocês já sabem o que é, os egípcios desenvolveram um comércio com os povos vizinhos. Para que esse comércio? Eles queriam melhorar, suprir tudo que faltava nas suas terras, toda a matéria-prima, tudo que eles precisavam para melhorar suas terras, ok? Então, o que aconteceu? Esses povos vizinhos começaram a criar grupos de comerciantes, artesãos para trabalhar na matéria-prima e pessoas para cuidar dessa matéria-prima. Toda essa mão de obra, todas essas pessoas, eles se alimentavam do quê? Do alimento que vinha dos campos, não é isso? Os artesãos, para trabalhar a matéria-prima,
Todos eles eram alimentados pelo restante da sociedade, que continuava a produzir alimento. Aqueles que estavam lá no campo, que ainda continuavam produzindo alimento, eram os que abasteciam, que alimentavam essas pessoas da cidade, tá? E aí, gente, depois que começou a surgir os artesãos para ajudar eles lá, começou a surgir também os soldados, que era para proteger os comboios.